Será que tem como realmente eu não me preocupar com a opinião dos outros, eu deixar de ligar para crítica e isso nunca mais me afetar? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Felipe Santos, sou fisioterapeuta. Esse frio vai embora ou não vai, né? Tá difícil, pelo menos aqui em São Paulo tá bem friozinho hoje. Eu gosto daquele calorzinho gostoso, não sei vocês. Bom, será que tem realmente como eu nunca mais ligar para a opinião dos outros, as críticas deixarem de fazer sentido na minha vida, eu não ligar mais para crítica, conseguir viver sem isso nunca me afetar? Será que realmente tem? E muitas vezes essas questões de crítica, a opinião dos outros, acabam afetando a gente de um jeito que acaba comprometendo até mesmo a nossa saúde. E mesmo falando de saúde, em qualquer contexto, não tem como falar sobre saúde sem um autoconhecimento, que a gente vai conversar sobre isso hoje. E aqui eu não estou falando sobre autoconhecimento, aquela questão da pessoa ficar realmente completamente zen e aceitar tudo, tá tudo tranquilo. Não, não é isso, pessoal. O que eu estou falando sobre autoconhecimento é você conhecer algumas características, talvez positivas, talvez nem tanto, dentro da gente, que isso vai ajudar em qualquer processo de saúde, tá bom? Não somente sobre as questões de crítica, questões de emoção, questões mentais, não, em todo o processo de saúde, tá? Como profissional de saúde, eu quero trazer algumas informações aqui para vocês, que sempre existe um mito que as pessoas acreditam e que eu mesmo acreditei por muito tempo, de que os profissionais de saúde, eles são tudo tranquilos, não conseguem lidar com os problemas de saúde, conseguem lidar com os problemas de saúde das pessoas que estão próximas, que está tudo tranquilo e que muitas vezes a gente acaba se assustando quando vê um profissional de saúde com algumas questões emocionais, com algumas questões já patológicas, né? Como uma ansiedade muito além do que é normal, como uma depressão, muitas vezes uma síndrome do pânico, né? E os profissionais de saúde, eles têm esses problemas também, como qualquer outra pessoa. Nós somos profissionais de saúde, mas nós não somos super-humanos. É que muitas vezes não é falado, mas os profissionais de saúde, sim, têm uma taxa elevada, muitas vezes, de problemas emocionais, de problemas mais patológicos, né? Depressão. E agora na pandemia provavelmente isso daí deve ter dado um boom gigantesco. Já tem 2 vídeos, eu vou deixar linkado aqui para vocês, onde eu falo sobre como não ligar para a opinião do outro, ou como a opinião do outro teve um impacto em algumas coisas na minha vida. E esse vídeo, na verdade, nós vamos fazer um complemento, porque eu sempre lidei muito mal, muitas vezes, com a crítica, né? Com a opinião dos outros. Eu sempre deixei muito de fazer, às vezes, porque as pessoas vão achar isso, as pessoas vão achar aquilo. E assim, respondendo um pouco daquela pergunta, do que vocês querem saber muitas vezes, será que tem como eu não ligar para a opinião do outro? Será que tem como eu nunca mais me importar com a crítica do outro? E eu sou direto, né? Nessa resposta é que, no meu visão, não. Eu acho que a pergunta deve ser feita o quanto isso está impactando na sua vida, o quanto isso está te deixando refém, quanto isso está te incomodando. Em algumas pessoas vai ser um nível mais alto, em umas pessoas vai ser um nível menor, mas não quer dizer que você é pior ou melhor do que a outra pessoa. Existem várias formas de você lidar com isso. No meu caso foi através da terapia, através de um processo de autoconhecimento, porque muitas vezes nesse processo de crítica da opinião dos outros, a gente acaba nos tornando uma pessoa que não somos nós, né? Aquela opinião do outro, ela tem um impacto na nossa vida que nós começamos a ser, coloca mesmo em dúvida, né? Será que realmente eu sou isso? Tá vendo? Eu sou isso. E através de uma questão de terapia, de fortalecimento interno, de conhecer, olha, eu não sou isso que as pessoas estão dizendo, é ela que está dizendo, né? E você passa a não se tornar mais aquilo que as pessoas querem ou que elas dizem que você é. Então esse grau de impacto vai variar de pessoas para pessoas. E existe aquela frase, você não é igual a todo mundo, isso é realmente verdade. Somos pessoas únicas, isso que é o legal do ser humano. Então são histórias de vida diferentes que vai impactar, talvez, a uma questão da sua infância, né? Como que você cresceu, isso vai ter um impacto, talvez, em como você vai lidar com a opinião do outro, com uma crítica, né? E alguns processos da sua vida, talvez você esteja mais fragilizado, tá? Não quer dizer que, por exemplo, hoje você lidar muito bem com a opinião do outro, com a crítica, e que amanhã você vai continuar lidando. Porque existem vários processos. Vamos supor que amanhã você se torna famoso, do nada, né? E as pessoas começam a falar, te julgar na internet, falar que você é isso, que você é aquilo. Será que não vai ter um impacto na sua vida? Você vai lidar com aquilo tranquilamente?
né? A gente vê alguns casos, por exemplo, caso recentemente da Luísa Sonza, que as pessoas iam para a internet para atacá-la, né? Não posso dizer nem que aquilo é uma crítica e nem que aquilo é uma opinião, né? Aquilo é tão cruel. E será que ela não vai sentir como ela realmente fala que sente? Porque nós somos humanos, pessoal. Então não é porque você é famoso, ou você é anônimo, ou porque você é profissional de saúde, não profissional de saúde, você tem mais dinheiro, menos dinheiro, que você vai saber lidar, que isso vai ter uma influência de você saber lidar melhor com essas questões. Isso vai muito das questões internas da sua história de vida, tá? Com as coisas que você já passou. Comecei a gravar vídeo pro canal, você começa a tocar em certos temas que muitas vezes elas têm algumas divergências, né? Mesmo com embasamento científico, algumas pessoas vão falar, olha, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aqui. Na minha cabeça era, olha, eu preciso dominar tudo, né? Ter completamente conhecimento zerado para conseguir fazer um consenso e as pessoas concordarem, né? E isso é utópico, você deve estar falando, isso não existe. Mas eu levei um tempo para entender isso, né? Porque não existe isso. Sempre vai ter uma divergência, sempre vai ter uma pessoa que vai pensar diferente, e tá tudo bem. Então, que nem eu falei para vocês, no meu caso, foi através da terapia, e isso vai te fortalecendo. E apesar dessa questão de fortalecimento interno, nós temos que saber o seguinte, em algum momento da sua vida, talvez uma crítica vai te machucar um pouco mais, talvez você está num dia mais sensível, tem alguns dias que você vai ficar mais chateado com a opinião do outro, com a crítica, e você tem que saber que está tudo bem. Tá? O grande problema é que se aquilo se torna recorrente ou por períodos muito grandes, né? E isso está sempre frequente na sua vida, aí você tem que começar a ter alerta. Porque tem dias que você vai estar mais chateado, você vai estar mais sensível, né? Talvez você vai estar no processo se você for mulher, de TPM, talvez você perdeu o emprego, talvez você está preocupado com alguma coisa, numa expectativa muito grande e algum comentário vai te machucar e às vezes não foi porque a pessoa fez na maldade aquele comentário, é que você está mais sensível para aquela opinião. E aí eu sempre tento analisar, será que aquela crítica realmente ela é positiva, né? Que existe a crítica positiva ou ela é negativa, né? Será que faz sentido o que a pessoa está falando? Não faz sentido. Então, é a opinião dela, ela acha, não tem como eu entrar na cabeça daquela pessoa muitas vezes, né? Senão a gente vai ficar discutindo com aquela pessoa, tentando mudar uma visão que ela tem sobre você, sobre a situação. Muitas vezes você não vai conseguir. Então larga Então aí você tem que abstrair, né? Ou mesmo quando a crítica tiver um certo sentido, a opinião do outro tiver um certo sentido, pensa, tá bom, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso melhorar aqui? Olhar para aquilo, né? Não ficar refém. E muitas vezes também olhar para aquilo e falar, olha, eu tento mudar aqui, mas isso não é possível, talvez lá na frente, naquele momento. Então você também tem que olhar para aquelas pessoas que estão fazendo a crítica. Quem que são essas pessoas? Elas têm uma relevância muito grande na minha vida? Né? Elas ficam sempre criticando todo mundo. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo aquela crítica, mas muitas vezes aquela crítica é para ela, né? Não é para você, porque ela está incomodada com alguma coisa que tem dentro dela. Eu não acredito que tem como a gente se passar imune, nunca mais nos incomodarmos com a opinião do outro, não vou ligar mais para a opinião do outro, não vou ligar mais para a opinião de ninguém. Porque aí também você começa a ter um problema, né? Porque você começa a não ligar para a opinião do outro e você começa também a machucar as pessoas. Tá no relacionamento, a opinião da sua esposa ou do seu esposo não vai valer de nada, né? Então, eu acho que é um processo, lidar com as pessoas é um processo complicado, mas também é de construir algo, né? De construir relacionamentos, de modificar também coisas em nós, positivamente também. Então, às vezes, esse processo de olhar para a crítica vai te machucar bastante, mas lá na frente talvez isso vai te fortalecer. E aí talvez você vai precisar talvez de um acompanhamento com um psicólogo para você trabalhar certas questões que tem dentro de você e tá tudo bem, tá? E tem pessoas que falam, então utiliza isso como trampolim, né? Então não liga para a opinião do outro, para a crítica do outro, utiliza isso como uma alavanca. Isso é uma ferramenta, tá? Mas nem todo mundo vai conseguir
ou isso vai demorar um certo tempo, ou não vai ser possível, gente. Né? Que nem eu falei sobre a questão da... você ir pra internet, você massacrar uma pessoa, porque você é fã de uma e a outra, enfim. É meio complicado você utilizar, às vezes, palavras muito doloridas que as pessoas fazem, utilizar isso como trampolim, né? Nem sempre é possível. Então, o que você tem que ter em mente? Você é uma pessoa única, você conhece você, ou precisa se conhecer melhor, e você não é igual a todo mundo. Então, muitas vezes, essas questões meio soltas, olha, esse processo muitas vezes vai levar um certo tempo. Isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que, entre aspas, né, elas vão estar mais sensíveis. Né, não é nem esse nome que talvez, só para exemplificar mesmo, mas tem pessoas que estão menos sensíveis. E esse processo vai se modificando. Que nem eu falei, às vezes você está num processo de um problema familiar, problema no trabalho, então você vai estar mais sensível. E saber e entender o quanto que a crítica está te afetando, e o quanto que ela está te sequestrando é importante para você sair desse sequestro e não se transformar numa pessoa que você não é, tá bom? Se inscreva no canal para receber novos vídeos sobre saúde, sobre ciência, sobre reflexões. Nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.